A rede e a missão do reino. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a palavra de Deus que acabamos de ouvir, do Evangelho de Mateus 13, 47 a 53, nos apresenta a parábola da rede, a última de uma série de parábolas que Jesus nos oferece neste capítulo, todas elas focadas em desvendar os mistérios do reino dos céus. Depois de nos falar do semeador, do joio, do grão de mostarda e do fermento, Jesus agora nos convida a contemplar a imagem de uma grande rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de peixe. Essa parábola é, em sua essência, um convite à reflexão sobre a amplitude do reino de Deus e, ao mesmo tempo, sobre o critério final de discernimento. A rede, irmãos, pode ser vista como a própria igreja, o espaço onde a palavra é anunciada e onde a graça de Deus é derramada sobre a humanidade. E assim como na pescaria, essa rede da igreja acolhe a todos, justos e pecadores, aqueles que estão em processo de conversão e aqueles que, porventura, ainda resistem ao chamado de Deus. Não há pré-seleção na hora de lançar a rede, ela abarca todos que estão no mar da vida. No entanto, a parábola não termina com a captura dos peixes. Ela avança para o momento em que a rede é puxada para a praia e os pescadores se sentam para separar os bons dos maus. Essa imagem é forte e, por vezes, até nos causa um certo tremor, mas é fundamental compreendermos que essa separação não acontece agora, em nosso tempo presente. Jesus é muito claro, ela acontecerá no fim dos tempos, no momento do juízo final. E quem são os peixes bons e quem são os peixes maus? Não se trata de uma classificação arbitrária, mas sim de uma distinção baseada na resposta que damos ao convite do reino. Os peixes bons são aqueles que acolhem a palavra, que buscam viver em conformidade com a vontade de Deus, que se esforçam para praticar o amor, a justiça e a misericórdia. São aqueles que se deixam transformar pela graça e que produzem frutos dignos do reino. Os peixes maus, por sua vez, não são necessariamente aqueles que cometeram grandes pecados, mas sim aqueles que, mesmo tendo tido a oportunidade de ouvir a palavra e de experimentar a graça, escolheram rejeitar o convite de Deus. São aqueles que se fecharam ao amor, que persistiram no egoísmo, na indiferença ou na maldade. A parábola nos alerta que a mera inclusão na rede, ou seja, a simples pertença à comunidade dos fiéis, não garante a salvação. É preciso uma resposta ativa e sincera ao chamado de Jesus. A imagem dos anjos que virão para separar os justos dos iníquos e do lugar onde haverá choro e ranger de dentes é uma linguagem forte e simbólica, utilizada por Jesus para nos despertar para a seriedade da nossa jornada espiritual. Não é uma ameaça, mas um alerta amoroso para que não desperdicemos a oportunidade que nos é dada de viver plenamente o Evangelho. Meus queridos irmãos, o que essa parábola nos diz hoje, em nosso tempo? Primeiramente, ela nos lembra da missão universal da Igreja. Somos chamados a lançar a rede incansavelmente, a anunciar o Evangelho a todos os povos, sem distinção. Ninguém deve ser excluído do convite de Deus. Nosso papel é de acolhimento e de evangelização, oferecendo a todos a chance de conhecer e amar a Jesus. Em segundo lugar, a parábola nos chama a uma profunda introspecção e autoexame. Qual tipo de peixe eu sou? Tenho me esforçado para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo? Minhas ações refletem o amor de Deus? Ou tenho me deixado levar pelas tentações do mundo, pela indiferença, pelo egoísmo? É um convite à conversão diária, a um contínuo arrependimento e busca pela santidade. Por fim, a parábola nos infunde esperança e discernimento. Embora o juízo final seja um momento de separação, ele também é a certeza da vitória do bem sobre o mal. Haverá um dia em que toda injustiça será corrigida, em que toda lágrima será enxugada, em que a plenitude do reino de Deus se manifestará. E para aqueles que se esforçam em viver a fé,
a promessa da vida eterna e da comunhão plena com Deus. Ao final do evangelho de hoje, Jesus pergunta aos seus discípulos: "Compreendestes tudo isso?" E eles respondem: "Sim." Que também nós, ao meditar sobre esta parábola, possamos dizer sim ao chamado de Jesus, compreendendo a vastidão de sua misericórdia, a urgência da nossa resposta e a esperança que nos é oferecida no reino. Que a parábola da rede nos inspire a viver uma fé mais autêntica, mais comprometida e mais amorosa, para que no tempo certo possamos ser contados entre os peixes bons recolhidos para a glória de Deus. Que assim seja, e amém.